Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meu Senhor, seguro em ti. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, do fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti. Deus colhe o que ele semeou. Ouvintes, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, nós encontramos Paulo dizendo que ele nos elegeu, ele, Deus, Cristo, e nos predestinou. Isto quer dizer que ele nos semeou. E é bom lembrarmos que aquilo que você semeia, você colhe. E Deus colhe também o que ele semeia. Logicamente, cada um colherá o que semeou. Agora, a semente já estava na terra,
tudo era trevas. Não havia luz nas trevas. Tudo estava escuro. A primeira palavra falada que houve foi haja luz. Não foi haja luz nas trevas. Não foi haja trevas, porque aonde há luz não há trevas. Deus nunca falou haja trevas, porque Ele não é o semeador das trevas. Ele disse haja luz. Então, você deve sustentar isto na sua fé, estabelecer isto na sua fé, que a primeira palavra falada foi haja luz. Ora, a primeira coisa que se deve acontecer para que a semente possa brotar, a semente que está nesse solo possa vir à tona, é luz. E luz é revelação. Luz é a divina revelação do Espírito Santo. Nós temos o exemplo do natural. O homem semeia no ventre da mulher. Ele colhe o filho. Ali está o solo, o ventre fértil. E se de fato ele semeou, ele terá que colher. Com prazer ele vai colher a sua semente, porquanto é o fruto do seu suor, do seu trabalho. Isaías disse no seu livro, capítulo 53, que ele, Deus, Jesus, vê o trabalho da sua alma e fica satisfeito. Você que trabalha na lavoura, ao ver toda a colheita salva, armazenada, você agradece a Deus, você fica feliz, você fica satisfeito ao ver o que você plantou estar colhido, estar no celeiro. Arão semeou, quer dizer, gerou a Moisés, a Arão e Miriam. O pai de Moisés chamava-se Arão. Números 26, 59. E ele semeou Moisés no ventre de sua esposa. E Moisés foi colhido. Mas entre milhões de gens, Deus escolheu um. Aí está a eleição, a predestinação. Isso é tão bonito, tão lindo. Deus escolheu um, dentre milhões de gens, que saiu dos lombos de Arão, ele escolheu um para ser Moisés. Ali estava o profeta com a vara na mão. Potencialmente, a sua mãe tinha um profeta, tipo de Cristo, atravessando o Mar Vermelho, ferindo a rocha, vencendo inimigos. Aquela mãe tinha um filho que representaria a lei. Agora você veja o que é predestinação, o que é eleição. Deus escolheu dentre milhões de gens que saíram dos lombos de Jessé, ele escolheu a Davi. Mas dentre os milhões de gens que saíram dos lombos do pai de Saul, foi escolhido. O povo escolheu a Saul. E Deus escolheu a Davi. Dentre milhões de gens, de sementes, que estavam nos lombos de Jessé, ele escolheu a Davi. E isso vem de sequência em sequência. Davi, com seus lombos cheios de gens, de sementes, gerou Absalão, gerou tanta gente. Ele próprio, você vê, o próprio Davi ter um filho que era seu inimigo de morte, Absalão.
ficava na porta, angariando simpatia, maldizendo o rei, perdoando impostos, fazendo um trabalho de subversão, de suborno, contra o seu próprio pai. Ora, quem semeou a Absalão foi Davi. E de um casamento honesto. Ele veio de um casamento honesto. Agora, dos mesmos lombos saiu Salomão, dentre milhares e milhares de gente. Eu quero mostrar a soberania de Deus, porque perfeição é eleição. O tema é este: elegeu e predestinou. Não importa, veja de quem veio Salomão. De qual matriz? Deveria ter vindo de uma virgem, porque Davi tinha virgens à sua disposição. Mas veio de Betseba, a mulher de Urias. Através dela é que Deus quis, a sua soberania foi esta. Mas o que eu quero chamar a atenção dos meus ouvintes é para isto: é que Davi semeou Salomão no ventre de Betseba. E Salomão foi o sucessor de Davi. Davi não pôde construir o templo, porém Salomão foi escolhido para isto. Davi é um tipo de Cristo. Salomão, então, é um tipo do Espírito Santo. Davi não construiu o templo porque do sangue que foi derramado, Jesus Cristo derramou sangue, foi crucificado, foi assunto aos céus e logo desceu em forma de Espírito. O Espírito Santo construiu a igreja. Ele é o arquiteto, ele é o construtor da igreja. Agora, antes, porém, de todas estas semeaduras, nós temos a serpente semeando Caim no ventre de Eva. Você sabe que isto tem que ser reconhecido pelos predestinados e pelos elegidos desde antes da fundação do mundo. Aquilo que é alegoria, eles dizem que é um tipo perfeito. Aquilo que é alegoria, eles conformam muitas vezes que é uma realidade. E vice-versa. Mas a maçã, essa fruta, esse fruto aí, que é de fato uma alegoria, eles não aceitam como alegoria. O que na verdade é uma alegoria na Bíblia. Quem semeou a Caim foi a serpente, um animal ereto, formoso, lindo, entre o chimpanzé e o homem, e que podia falar, conquistar, e era lindo. A ciência perdeu o elo entre o homem e o macaco, mas Deus não perdeu, o profeta não perdeu, ele falou isso para um médico. Deus não perdeu o elo, ele sabe onde ele está. Ele tirou os ossos da serpente. E ela está aí comendo o pó da terra, não é? O homem é pó, e em pó has de tornar, diz as Escrituras. Mas então aí está, a serpente semeando sua semente, logicamente, ela vai colher a sua semente. Ela colhe crime, ela colhe prostituição, ela colhe roubo, ela colhe morte. Veja, ela colhe tudo o que você possa pensar de atributos do pecado, da incredulidade. Ela colhe, inclusive, um grande espírito religioso, porque Caim não adorou a Satanás, mas sim a Deus. E ela colhe esse grande espírito religioso que faz o altar mais bonito, é o altar mais aparente, mais convidativo, mais uniforme.
todo cheio de ética. Agora, Abel foi de fato uma semeadura de Adão. Adão não tinha umbigo, também Eva não, porque eles não nasceram do sexo. Eles não estavam ligados um ao outro pelo sexo. Mas Abel e Caim, ambos tinham umbigos. E já nasceram com os umbigos, isto é, com os cordões umbilicais. Teve que cortar aquilo. Eles eram gêmeos. E um foi gerado pela serpente e outro gerado por Adão. Porque uma criação original de Deus, que não tinha nem umbigo, não podia gerar uma semente homicida. E por isso a mulher não foi criada originalmente. Ela é um subproduto do homem. Deus criou o homem e tirou do homem a mulher, porque o homem não podia cair, mas sim o seu subproduto, para que Deus pudesse, então, manifestar seus atributos. De Deus, de Salvador, de curador, semear a sua semente aqui na terra. Ele é um homem vestido de branco semeando trigo. A serpente é o homem vestido de preto semeando joio. Mas o que Deus semeou, Ele vai colher. Não importa se você é como Davi, se você é como Moisés. Eu já digo, se você é como um deles, se você é defeituoso como um Davi. Mas se você é semente, você se assentará no trono com Jesus Cristo. Isto que é o importante da revelação. Então você está encontrando a perfeição através da predestinação e da eleição. Agora veja aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, para si mesmo. Veja, para si mesmo, não para a sociedade, não para o que possam pensar de mim, mas segundo o beneplácito de sua vontade. Então essa perfeição é relativa, ela é em relação a Deus. E não ao que nós somos como homens, como mulheres. Esaú tinha mais caráter do que Jacó. No entanto, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú mesmo antes de qualquer um deles fazer o bem e o mal. Você está crendo agora na sua predestinação e na sua eleição? Um dos sinais evidentes de que você é predestinado no corpo de Cristo é que você reconhece a mensagem ou mensageiro do dia. Você reconhece a mensagem e o mensageiro do dia. É o mensageiro do dia que nos mostra essas profundidades que Paulo quis que a igreja visse. Essa largura, este comprimento, essa altura das coisas de Deus. Olhando para cima, vemos Deus semeando. Olhando para os lados, vemos em toda a largura o homem em si. Olhando para a profundidade, nós vemos isto desde o Éden. Nós podemos enxergar antes do Éden, nós podemos enxergar até a primeira palavra falada, haja luz. Isto é profundidade, é você voltar, ir lá no princípio. E na profundidade do Novo Testamento, você vai lá no princípio, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e pergunta: que faremos, varões e irmãos? A resposta em Jerusalém, cheia do Espírito Santo, foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Se a resposta lá em Jerusalém, pelo Espírito Santo, foi esta, em todo o Atos dos Apóstolos, por que agora é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O Espírito Santo foi para a escola de Niceia e entrou no concílio de Niceia para trocar a coisa? Oh, aí está onde você vê sua semente mexendo. E se a luz, haja luz. E a semente já está em você. Então isso salta como o menino saltou no ventre de Isabel com a saudação de Maria. Apenas a saudação de Maria. Aquilo é que é visita que se deve fazer. Aquela foi uma visita graciosa, abençoada. Aquele foi um rodízio de campo maravilhoso. O mundo é mau. As trevas são densas. Os credos estão matando. Isso são as lanças romanas que traspassaram a Cristo lá na cruz. 3 pessoas distintas, batismos distintos, tudo isso é lança romana. Mas a mensagem é luz. O mundo é mau, as trevas são densas, mas a mensagem é boa. A luz é clara, a luz ilumina, a luz traz a semente, a luz mostra a perfeição, a eleição. O mundo é mau e as trevas são tão densas, mas o Senhor meus passos vem guiar. Não temo a noite e vejo as recompensas que vêm da luz para que eu possa andar. Oh, vem, Senhor, nesta hora de incertezas. Mas aqui está a hora da certeza, a hora da luz. Antigamente, as mulheres, quando iam dar à luz um filho, ficavam num quarto escuro, só com aquela velinha que queimava num copo de azeite. Não era muito fácil ver o rostinho do recém-nascido. Mas, assim que ela podia ver, não tinha coisa mais perfeita e mais bonita do que seu filhinho recém-nascido. Assim é Deus com seus filhos. Ele pode ter o nariz chato, nariz comprido, a orelha grande. A mamãe diz, o papai diz, que coisa bonita quando abriu a porta do quarto, abriu a janela, pode ver agora, até o narizinho dele é lindo. Ele é perfeito para o pai. Para o vizinho ele é feio. Você é perfeito para o pai, que é Deus. Então, a sua perfeição vem de eleição, de predestinação, de filiação. E Deus te olha como você olha seu filhinho. Não é como o vizinho olha para ele. Ora, que Deus te abençoe nesta hora, enquanto você está crendo nisto. Receba a luz dos céus, cura divina, salvação, revelação do Espírito Santo, poder do alto, fé perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém.